a Tatá, que já, né, logo de cara, super aceitou nosso convite, recebeu cheia de carinho a nossa proposta, e a gente está muito feliz de ter trago esse tema, com a contribuição da Tatá para o QProsa, nesse mês que nós estamos dando mais atenção, ênfase à pauta do feminino. Então, falar sobre síndrome da impostora é algo muito importante. A gente se propôs dentro dessa programação, nesse mês, a se questionar sobre uma questão que é da nossa cozinha ali, né? Está ali no nosso quintal, que é a questão das mulheres na tecnologia. E a gente fez essa pergunta provocadora como mote da nossa programação, que é: por que as mulheres não estão na tecnologia? A gente está vendo, né, o mundo ser programado, o mundo se digitalizando, e as mulheres estão ficando à margem dessa jornada. E isso já não é uma novidade para a gente, principalmente para a maior parte das pessoas que estão aqui, que eu acredito, nós temos convidados também, mas eu acredito que grande parte, né, aqui é de mochileiros, pessoas que estão na tecnologia. Isso não é uma novidade, mas e aí? Mas por quê? E falar de síndrome da impostora é uma forma da gente começar a entender as origens, a raiz disso, por que muitas mulheres não estão na tecnologia. Então, quero, antes de passar a palavra para a Tatá, agradecer aos nossos convidados, a todas as pessoas que se identificaram com esse convite e estão aqui. Então, muito obrigado. Sejam todas muito bem-vindas. E é isso, Tatá, estou super feliz, né, de nosso encontro na vida se expandir para aqui também. Eu e a Tatá já trabalhamos juntas em outra ocasião, né? Então vejo o trabalho dela aí e estou super feliz de você estar aqui nessa prosa com a gente. Então pode, se apresenta, fica à vontade. Galera, a gente vai funcionar como a gente como a gente se organiza nos outros QProsas, tá? Vocês podem levantar a mão, fazer perguntas, a gente já combinou com a Tatá, então, né, à medida que vocês se interessarem por algum tópico que ela levante, quiserem fazer alguma contribuição, tá tranquilo, só levantar a mão, a gente vai te ajudando, mediando o chat aqui também, tá, Tatá? Porque como a gente te disse, ele é um metaverso ali, tá? Então tá. Obrigada, Tatá, tá contigo. Combinado, Jô. Gente, eu agradeço muito o convite também. Para mim é um prazer falar sobre esse assunto com mais pessoas. Acho que, antes de tudo, fazer um alinhamento também, que a apresentação toda aqui, os slides, eles se referem sempre ao feminino. Porque no projeto, né, vou contar um pouquinho mais sobre vocês, o nosso foco é falar diretamente com as mulheres. Mas, por favor, homens também podem, provavelmente vão se identificar com muitos dos exemplos e casos que eu vou trazer aqui, e sintam-se contemplados também para contribuir, para compartilhar também a experiência de vocês, tá? Não se deixem levar pelo gênero que eu estou usando aqui nas palavras da apresentação. Vamos lá, então. Falando um pouquinho mais sobre mim, né? Eu sou a Thaís, eu trabalho com tecnologia já há alguns anos, mas eu sou formada em comunicação. Então, eu entrei na tecnologia através da comunicação, trabalhando desde fintech, startups pequenas. Atualmente trabalho numa multinacional de tecnologia também. E por que eu decidi falar sobre isso, né? Por que a gente deve falar sobre isso? Eu e a Camila trabalhamos juntas em uma ocasião também. A Camila, na época, ela era minha liderança direta, e a gente conversava muito, a gente tinha várias one-on-ones, e a gente sempre caía num ponto em comum, que a gente não se achava boa o suficiente para fazer alguma coisa. Então, sempre a gente tinha várias ideias. Vamos fazer tal coisa, eu tenho vontade de tirar um projeto do papel, eu queria muito começar a produzir conteúdo sobre algum assunto, e a gente sempre achava, mas quem sou eu para falar sobre isso? Quem vai querer ouvir a gente falar sobre isso? E a gente tinha uma recíproca muito grande de sempre que a Camila não se achava boa para alguma coisa, eu falava, Camila, você é incrível, eu admiro muito seu trabalho, aprendo tanto com você e tenho certeza que várias outras pessoas também vão. E vice-versa, ela falava a mesma coisa comigo. Até que um dia a gente decidiu começar a falar sobre esse assunto, sobre essa sensação
de não ser boa o suficiente que impedia a gente de seguir adiante. Então, em 2020, pouquinho antes da pandemia, a gente criou a Ex-Impostoras, que a princípio a ideia era a gente realizar alguns meetups aqui em BH com mulheres. Esqueci de falar, nós somos de Belo Horizonte, não sei se todo mundo aqui é de BH também. Mas a ideia, a princípio, era a gente fazer meetups aqui para a gente falar sobre esse assunto, para a gente falar sobre carreira, sobre essa sensação de inferioridade que a gente sentia e para a gente realmente construir essa rede de apoio. Só que uma semana depois que a gente decidiu colocar o projeto no Instagram, a princípio, para a gente começar a divulgar a ideia dos meetups, veio a pandemia. Daí cancelou tudo, né? A gente nunca mais sabia quando que os eventos voltariam e até hoje eles não voltaram totalmente ainda, né? Mas desde então a gente vem produzindo conteúdo dentro do Instagram, no LinkedIn também, realizando algumas palestras sobre o tema também em empresas, igual eu estou fazendo aqui. E hoje em dia a gente tem mais de 3 mil ex-impostoras acompanhando a gente nas redes. Aí, para começar, eu gosto de trazer esse dado para a gente aterrizar, né, as informações e entender que a síndrome do impostor não é algo incomum. Né? De acordo com um estudo da Harvard Business Review, 82% das pessoas já se sentiram impostoras em algum momento. E eu tenho para mim que as outras 18% só não têm coragem de admitir ainda. Ou ainda não se identificaram, né? Não sabem que existe esse termo para designar esse sentimento que a gente sente. Mas para a gente começar a entrar e talvez alguns de vocês se identificarem também, eu trouxe alguns exemplos para a gente começar a falar sobre o assunto. E mais uma vez, reforçando o que a Jo falou, a ideia é que seja um bate-papo mesmo. Eu trouxe os slides aqui para guiarem nossa conversa, guiar aqui o assunto, mas tem uma situação ali que você se identificou, quer compartilhar com a gente alguma situação, quer citar algum exemplo, quer abrir seu coração, desabafar, fica à vontade, tá? Abrir o microfone, mandar no chat a qualquer momento da apresentação. Vamos aos exemplos. Por que eu aceitei fazer essa apresentação? A qualquer momento vão descobrir que eu não sei nada. E se me perguntarem alguma coisa que eu realmente não sei? E se eu engasgar e tiver batom no meu dente? Ufa, terminei a prova. Ué, mas ninguém terminou? Eu devo ter feito alguma coisa errada, né? Será que eu pulei alguma questão? Será que eu entendi todas as questões? Será que eu estou fazendo a prova certa? Recebi uma mensagem do RH. Com certeza fui descoberta. Já sabem que eu procuro algumas respostas no Google, que eu tomei multa no radar de velocidade, que no inverno eu ia com pijama por baixo do uniforme da escola. Ferrou, já estão sabendo de tudo. E o que é a síndrome da impostora, né? Outra situação aqui, o exemplo. O que a gente acha, o que eu acho que eu sei, né? O que eu sei e o que eu penso que os outros sabem. Então, todo mundo do meu time ali, a gente faz o mesmo trabalho, mas caramba, fulano manda muito bem. Eu tenho que me esforçar um tanto e ele parece fazer uma facilidade. Com certeza sabe muito mais que eu, é muito melhor do que eu. Quando, na verdade, quando a gente vai ver, a gente tem o mesmo nível de conhecimento. Mas a sensação que a gente tem é que a outra pessoa sabe muito mais que a gente, está anos-luz lá à frente do conhecimento. E quando alguma coisa dá certo na nossa vida? Ah, não. Com certeza é porque alguém está querendo me pregar uma peça, foi pura sorte, foi destino, os astros estavam alinhados, Mercúrio não está retrógrado mais, ou porque alguma coisa ruim está prestes a acontecer. Certamente não aconteceu por mérito meu ou pelo meu trabalho duro, foi alguma dos outros motivos, foi uma razão externa, com certeza. Algumas manchetes aqui que já saíram na mídia sobre essa pauta. Ainda tem a síndrome do impostor. Os conselhos de fulano de tal para enfrentar a segurança. Fulano de tal diz que se sente inadequada como atriz. Fulano de tal também já sofreu com a síndrome do impostor. Aos 58, fulano de tal posa deslumbrante e revela ser vítima da síndrome do impostor. Então você vê que esse assunto ele já está surgindo por aí, né? A gente encontra ele por aí, pessoas já falando que sentem isso. Mas afinal, quem são essas pessoas, né? A gente está falando aqui de Michelle Obama, Emma Watson, Jennifer Lopez, Michelle Pfeiffer, várias outras pessoas. Recentemente eu vi um estudo que falava que até o Albert Einstein já declarou, já deu algumas declarações que indicavam que ele também sentia síndrome do impostor. Porque no final das contas, né, quem é o tipo de pessoa que pode sentir a síndrome do impostor, síndrome da impostora? Todas as pessoas bem-sucedidas que a gente conhece.
Então, não existe um nível de sucesso que a pessoa alcança que ela já se sente muito autossuficiente, que ela se sente incrível, que ela é dona do mundo e que é isso mesmo, ela está colhendo ali os frutos dela e não se questiona sobre isso em nenhum momento. Qualquer pessoa de sucesso pode ser vítima da síndrome do impostor. Aqui uma citação, né, da Michelle Obama, em uma das entrevistas que ela falou sobre o assunto. Eu tive que trabalhar duro para superar aquela pergunta que eu faço a mim mesma. Eu sou boa o suficiente? Lembrando que aqui a gente está falando de uma das mulheres que já foi eleita uma das mais poderosas do mundo por alguns anos consecutivos pela Forbes. Penso que em algum momento descobrirão que eu sou uma fraude. Não é possível que eu seja tão boa quanto os outros imaginam que eu seja. Quem falou isso? Emma Watson. Já foi premiada mais de 30 vezes pelas atuações dela como atriz. Então, depois desses exemplos, né, todos que eu gosto de trazer para a gente contextualizar um pouco mais sobre como que esse sentimento está sendo falado por aí, afinal de contas, o que realmente é, né, a síndrome da impostora? E aí eu gosto de trazer esse recorte aqui do dicionário, vocês procurarem o que significa impostor ou impostora, que é forte, que é aquela que se faz passar por algo que não é, que engana com falsas aparências, com mentiras, enganosa, mentirosa, trapaceira. Imagina, gente, o que é viver com esse sentimento? Pensando que você está enganando os outros pela sua competência. Você está ali na faculdade ou no próprio trabalho, recebendo elogios dos seus colegas, dos seus pares, dos seus líderes, mas no fundo você sente que, nossa, eu não sou tudo isso. Estão colocando muita expectativa em mim, estão achando que eu sou muito boa, mas eu só fiz meu trabalho, eu não fiz nada além do que era para eu fazer. Mas a partir de agora eu vou ter que fazer, né? Vou ter que fazer muito mais do que eu tô fazendo, porque senão vão descobrir que realmente eu não devia estar aqui. Meu Deus, realmente, né? Alguém do RH quer falar comigo. Ferrou. Descobriram que contrataram o candidato errado, era para ter chamado outra pessoa, acabou me chamando, viu que eu não consegui cumprir, atender as expectativas, vou embora. E não é assim, né? Mas viver com esse sentimento e em várias conversas que esses encontros, né, que eu participo falando sobre esse assunto, lá no próprio Instagram, que a gente tem bastante gente relatando experiências, chegam várias histórias nesse ponto. Pessoas que passaram um ano como estagiárias, um ano acreditando que foram chamadas para a vaga de forma errada, que não era para elas ter sido chamada, era para ter chamado outra pessoa, provavelmente o RH se embolou ali, a pessoa passa um ano com medo de em algum momento alguém chegar e falar: não era para você estar aqui, desculpa, a gente errou mesmo no processo. Obrigada, tá? Tchau, pode ir embora. Imagina o que é isso, né? Parece até cômico falando assim, mas imagina que é você ver um ano com esse medo, tentando ali fazer seu trabalho, mas ao mesmo tempo tentando ficar quieta para ver se as pessoas não percebem que você está ali, né? Porque, meu Deus, perceber que eu estou aqui, vão perceber que eu não devia estar aqui. Muito difícil, né, esse sentimento. Mas onde que surgiu, né, esse termo, síndrome da impostora? Onde que começaram a falar sobre isso? Duas pesquisadoras da Universidade da Califórnia, da Geórgia, em 1978, decidiram fazer uma pesquisa. Porque elas perceberam que muitas estudantes, né, elas eram professoras, pesquisadoras na universidade, e elas percebiam que muitas estudantes e outras colegas, outros profissionais trabalhavam com elas, não sentiam que eram aptas para estar ali onde elas estavam. Elas se questionavam muito sobre os feedbacks positivos que elas recebiam, sobre as boas notas que elas recebiam. Elas achavam que elas não mereciam aquilo tudo, que elas não eram boas o suficientes para aquilo. Então, elas decidiram fazer um estudo, selecionaram 150 mulheres consideradas bem-sucedidas no seu ramo, então, estudantes com ótimo desempenho, profissionais que já tinham sucesso, e a conclusão que elas chegaram foi que as 150 se consideravam impostoras. Então, contrariando as realizações acadêmicas e profissionais, essas mulheres que apresentam o fenômeno do impostor insistem em acreditar que não são boas o suficiente e que apenas enganam quem pensa o contrário. Então, é um estudo lá de 1978 e que continua tão atual hoje em dia, né? Eu acredito que de lá para cá, né, apesar de não ser tanto tempo assim, eu imagino que as responsabilidades, né, das mulheres de forma geral aumentaram, né? Mais mulheres começaram a entrar mais no mercado de trabalho,
mais mulheres começaram a conciliar mais algo que antes não era bem visto, não era tão comum, que era conciliar maternidade e trabalho, né? Não ter que escolher entre os dois caminhos, mas seguir os dois, né? Seguir com as duas coisas. E certamente esse sentimento continua muito vivo entre nós. E esse nome, né, esse síndrome da impostora, ele costuma ser bem questionado, porque algumas pessoas levam o conceito de síndrome muito associado à doença, né? O significado, né, de síndrome, que é o conjunto de sinais e sintomas que caracterizam uma doença. O conjunto de sinais e sintomas caracteriza uma determinada condição ou situação. E o que a gente precisa falar é que a síndrome da impostora não é uma doença. É uma sensação de inferioridade ilusória que a gente acaba sentindo, mas que pode acarretar outras coisas como ansiedade, depressão, que aí sim são doenças, mas a síndrome da impostora em si não é uma doença. Ela é mais comum do que a gente imagina, né? E o fato dela ser comum não significa que seja algo simples também, né? Comum no sentido de que praticamente todo mundo sente, várias pessoas sentem isso por aí, mas nem todo mundo fala sobre. Mas é comum entre nós. E de onde que vem esse sentimento, né? Como que ele começa a surgir? É uma coisa que nasce com a gente já nasce não se achando suficiente. Eu imagino que principalmente quem tiver filho, conviver com uma criança aí, sabe que as crianças acham que elas podem tudo, né? Quando a gente é criança, a gente acredita que a gente pode ser astronauta, a gente quer ser super-herói, a gente quer ser várias coisas, a gente quer fazer muitas coisas, a gente tem muita coragem. Então, como que ao longo da vida a gente vai perdendo esse sentimento de coragem, a gente vai começando a acreditar que a gente não pode fazer alguma coisa? A primeira coisa que eu gosto de falar aqui, né, falando sobre por que a gente tem que falar sobre isso, é a ignorância pluralística, que, em outras palavras, é o que vem antes do jura, você também, que é quando existe um assunto ali que ele está mais ou menos presente na vida de todo mundo, mas ninguém fala sobre ele. Então, a gente não sabe que outras pessoas também se sentem assim. E quando a gente pensa que a gente está sozinho, a gente esconde mais isso, né? Porque, meu Deus, eu não posso falar sobre isso porque vão descobrir que realmente eu não sou boa o suficiente, ou as pessoas não podem saber que eu me sinto assim, eu não posso falar sobre isso, ou com quem eu vou falar sobre isso, as pessoas não vão me entender. Então, quando ninguém fala sobre o assunto, é como se ele não existisse, mas por dentro ele continua atormentando a gente. Então, a gente vai seguindo com isso ao longo da vida. Mas onde que começa de fato? De onde que vem as raízes disso, desse sentimento? Ele não surge do além, um belo dia eu acordei e acho que eu não sou boa nisso, no que eu faço, no que eu estou estudando há 10 anos da minha vida, será que faz sentido essa tese que eu estou construindo? E a gente simplesmente deixa de acreditar. Então, eu trouxe algumas manchetes também que são importantes para a gente começar a entender o contexto de como esse sentimento vai se manifestando na nossa vida. Meninas se sentem menos talentosas a partir dos 6 anos de idade. Estudo aponta para o impacto de estereótipos ao longo da vida profissional. Veja como o machismo afeta o mercado de trabalho. Além da taxa de desemprego entre as mulheres ser maior que a dos homens, poucas conseguem assumir posições de chefia dentro das companhias. Há 58 anos, agora já são 60, acho que esse dado está desatualizado, as mulheres não podiam trabalhar fora sem autorização dos maridos. Menos de 5% dos CEOs de empresas são mulheres. Segundo pesquisa da Bain Company do LinkedIn, debate sobre o tema cresceu, mas faltam esforços práticos. E aqui eu poderia colocar outras manchetes também, como, por exemplo, mulheres são minoria na tecnologia, mulheres são minoria na ciência, mulheres são minoria em exatas. E a gente vai entendendo, essa primeira manchete especificamente, explicando um pouco para você sobre qual que é essa pesquisa, colocaram na frente de crianças, né, de 6 anos, algumas profissões. Perguntavam para elas, né, na verdade. Médico. Você acha que um médico é um homem ou uma mulher? Você acha que um professor é um homem ou uma mulher? Uma pessoa que trabalha com tecnologia é um homem ou uma mulher? E sempre essas profissões ligadas a cuidado eram imaginadas que era de mulher. Então, enfermeira, professora, cuidadora, e profissões ligadas à tecnologia, à ciência, à matemática, eram sempre associadas aos homens. As
As meninas achavam que elas não poderiam seguir essas profissões, que elas não poderiam seguir esse caminho. Então, você pensa, quando uma criança de 6 anos já acha que ela não é capaz de seguir uma dessas profissões, imagina quando ela chega ali no momento de escolher uma carreira, se isso já está dentro dela há tanto tempo. Ou talvez ela até escolhe, decidir ir para a área de tecnologia, quero ser uma mulher desenvolvedora, vou trabalhar nessa área. Ela entra na universidade, encontra uma turma repleta de homens. Talvez ela enfrenta diversos casos de machismo, igual várias pessoas relatam para a gente, já relataram para a gente diversas vezes. Casos de machismo até dos próprios professores dentro da sala de aula. Os professores questionando a capacidade delas de fazer algum cálculo. Os professores caçoando de, mas você, mulher, quer trabalhar com engenharia? Eu quero ver quando estiver aqui para a obra, se você vai encarar. Então, imagina, aquela pouca quantidade de mulheres que entra ali. Muitas desistem no meio do caminho, antes mesmo de se formar, porque já enfrentaram tantos obstáculos ali dentro. Mas ok, algumas continuam, se formam, vão para o mercado de trabalho. Chega no mercado de trabalho, as mesmas barreiras. Contra lá, chefe machista, colega de trabalho machista, pessoas questionando ali o tempo inteiro se ela devia estar ali. E ela começa a se questionar, né? Fala, caramba, bem que meu professor da faculdade falou, será que eu devia estar aqui? Será que eu tenho realmente que passar por isso? Olha, Paloma, mencionando, passei por isso na engenharia civil. Então, quantas mulheres vão desistindo ao longo do caminho? E aí, quando a gente pensa lá na pirâmide, no topo da pirâmide, né? Quando a gente vê menos de 5% dos CEOs de empresas são mulheres. Por quê? Porque muitas realmente acabaram desistindo ao longo do caminho. Desistindo porque elas não eram boas realmente? Ou por todos esses fatores externos que fizeram elas acreditarem que não eram boas o suficiente. E aí, quanto menos mulheres a gente vê lá no alto, menos referências a gente tem para quem está começando, para as meninas, para essas crianças. Então, as crianças não estão vendo mulheres na liderança, não estão vendo mulheres na política, não estão vendo mulheres na engenharia, nas ciências, na tecnologia. E elas começam a se questionar realmente se, não tem mulheres lá, então não é uma área para mim. As mulheres são professoras, são enfermeiras, vou seguir essa carreira, porque é isso que as mulheres fazem. A Flora também mencionando que já passou por isso no técnico. A Loma, isso é profissão de homem, obra não é para mulher. Ouvi tudo isso. Pois é. Então, a gente tem que entender que todos esses fatores externos contribuem para a gente começar a acreditar, criar essas crenças limitantes de que a gente não é boa o suficiente, de que aquele lugar não é para a gente, que a gente não pertence a essa área. Como identificar, né, a partir de tudo isso, entendendo que a síndrome da impostora é uma construção de fatores externos e que isso está me afetando, será que está me afetando mesmo? Vamos ver alguns sintomas. E eu tenho uma listinha aqui, conforme vocês forem se identificando, coloca no chat também com quantas dessas afirmações vocês se identificam. Homens também, viu, gente? Fiquem à vontade. Não me sinto boa o suficiente e acredito que não mereço estar onde estou. Faço questão da validação dos outros, mas ao mesmo tempo tenho medo dela. É aquele sentimento de eu não sei se eu estou fazendo certo, eu preciso que alguém valide e diga, você está no caminho certo. Mas ao mesmo tempo eu morro de medo da pessoa falar, não, você está fazendo tudo errado. Porque se ela falar isso, ferrou, né? Ela vai descobrir que realmente eu sou uma farsa, que eu não devia estar aqui, que eu não sou competente para o que eu faço. Então fica essa dualidade, né? Eu preciso da validação, mas meu Deus, se realmente eu estiver fazendo tudo errado. Morro de medo disso. Acredito que minhas conquistas foram pontuais e que eu tive sorte. Aquela vaga que eu fui selecionada, a recrutadora deve ter ido com a minha cara. Ou aquela nota boa na prova, não, mas eu acabei chutando uma questão lá no final, foi pura sorte, por aquele chute. Os outros acertos, não, eles não significam tanto assim. Me lembro mais das vezes que eu errei do que das vezes que eu acertei. Então, talvez você esquece um feedback que você recebeu semana passada, mas você lembra de alguma coisa que você fez errada há 5 anos atrás. Você vai dormir, de repente você lembra daquilo e fala, putz, como que eu fiz aquilo aquela vez? Meu Deus do céu. Raramente fico satisfeita com as minhas entregas. Sei que poderia ter feito melhor. Aquela sensação de, eu fiz, mas
nossa, será que não é mais do mesmo que eu estou fazendo? Será que eu não deveria me superar? Eu não devia fazer mais do que isso? Tenho dificuldade de aceitar elogios sobre meu trabalho e minha inteligência. Me comparo com as outras pessoas e acho que nunca vou ser tão boa quanto elas. Quando sou elogiada sobre alguma conquista, tendo a minimizar minha participação. Ah, eu fiz praticamente tudo, mas o trabalho foi em grupo, né? Foi colaboração de todo mundo. Ou, não, fulano me ajudou muito, me passou uma referência lá. Procrastino com frequência e tenho dificuldade de concluir as coisas. Sou muito crítica comigo mesma e me sinto constantemente sobrecarregada. E aí, gente, com quantas dessas afirmações vocês se identificaram? Coloquem no chat. Quem quiser também, quiser comentar alguma situação, fica à vontade para abrir o microfone. Paloma, a 7 me define. A última. É muito fácil, né, a gente ser crítica com a gente achar que a gente nunca é boa o suficiente, que a gente não é capaz de fazer alguma coisa, que as pessoas estão falando alguma coisa só para agradar a gente, não é porque realmente o projeto deu tão certo, ou porque o que eu fiz foi tão legal, foi tão bom. A pessoa só quer me agradar. Mas acho que principalmente quando a gente fala sobre autocrítica, uma coisa que eu sempre gosto de trazer é se questione, sempre. Você teria coragem de dizer para outra pessoa, para uma amiga sua, para uma colega, as coisas que você diz para si mesmo? Porque é muito comum, né? Quando alguém chega para a gente e fala: Meu Deus, eu fiz tudo errado hoje, eu fui muito mal na apresentação que eu tinha que fazer, certamente eu vou ser demitida, com certeza, fui péssima, foi horrível. O que a gente faz quando a pessoa chega assim para gente? Geralmente a gente acolhe e a gente diz: Calma, seu erro não te define. Aconteceu, você não estava num dia bom, isso faz parte. Vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. Normalmente esse é o discurso padrão, né, que a gente usa para os outros, para as nossas amigas, para os nossos colegas. Mas quando é para a gente se culpa, a gente se acha a pior pessoa do mundo. A gente acha que a gente não tem inteligência nenhuma. A gente acha que a gente é um fracasso. A Flora, já nem tem muitos amigos. Se eu for pôr minha régua nos outros, acaba os que tem. Exatamente. Procrastinação é muito ligada à síndrome da impostora, de tipo causa e efeito. Exatamente, Débora. Próximo slide, que inclusive eu vou falar um pouco sobre os tipos de impostora que a gente pode ter, que a gente pode ser. Tem gente que pode se identificar com mais de uma, tem gente que pode se identificar com outra, mas tem características que são, inclusive, controversas e que uma pessoa pode ter a síndrome da impostora, ela se manifestar de uma forma e com outra pessoa de outra. Então, tem pessoas que vão acabar procrastinando, travando diante de uma entrega, diante de algo que tem que fazer, e tem pessoas que vão ser o contrário, vão ser super workaholic, vão estar lá, meu Deus, vou me matar de trabalhar, vou entregar muito, 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 para todo mundo ver que eu estou trabalhando horrores. Então, é interessante a gente prestar atenção nisso. Não é porque, tem gente que se identifica com isso, eu não me identifico com isso, acho que eu não sinto a síndrome da impostora, mas talvez você se identifica com outra característica que também está presente ali. Vamos lá, né? Esses tipos fictícios de síndrome da impostora com esse conjunto de características. A primeira, impostora especialista. É aquela que acredita que nunca vai saber o suficiente e tem medo de ser exposta como inexperiente ou incapaz. Tem dificuldade de concluir o que começa porque só fica satisfeita quando sente que já sabe tudo sobre o assunto. A impostora gênia natural. Costuma ter facilidade para dominar uma nova habilidade, mas quando isso não acontece, se sente envergonhada. Não gosta de pedir ajuda porque acredita que isso pode ser visto como falta de competência da sua parte. Então, é aquela pessoa, assim, que geralmente aprende tudo de primeira. E se de repente ela não consegue aprender alguma coisa de primeira, ela vê que ela tem dificuldade, nossa, aí é o fim do mundo para ela. Porque de repente todo mundo vai descobrir que realmente ela não é tão boa quanto todo mundo pensa. Impostora super mulher. Acha que precisa se destacar em todas as áreas da vida e se esforça muito para isso. Mas a sobrecarga de trabalho pode resultar em esgotamento e afetar a sua saúde física e mental. É aquela que tenta equilibrar todos os pratinhos, né? Eu tenho que ser a melhor profissional, a melhor mãe, a melhor aluna, a melhor filha, a melhor
no CrossFit, a melhor jardineira, meu jardim tem que ser o mais bonito da vizinhança, eu tenho que dar conta de tudo, eu tenho que ler 50 livros no ano, porque né, eu tenho que estar ali sempre por dentro de tudo, tenho que atualizar as redes sociais também, tenho que postar uma foto nova sempre, para a galera saber que eu tô ali, e tá sempre tentando tapar todos os buraquinhos, né? E a gente sabe que isso não é possível. Então, é natural sentir esse esgotamento e acabar sendo afetada a saúde física e mental. Impostora perfeccionista, perfeccionismo que também é uma característica, assim, presente em quase todas. Foca apenas no que poderia ter feito melhor, ao invés de comemorar o que fez bem. Costuma passar por altos níveis de ansiedade, dúvida e preocupação. Tô vendo que ali, ó, a Karine já se identificou ali. E assim, gente, vou falar com vocês que em momentos diferentes da minha vida, eu já me identifiquei com características diferentes. Então, eu já tive um momento que eu procrastinava muito mais e acabava sendo travada, não conseguia seguir. Tive momentos que eu estava muito mais workaholic. Tive momentos que eu estava tentando equilibrar tudo, querendo fazer tudo ao mesmo tempo. Tive momentos que eu era super perfeccionista, que se não estava perfeito, não conseguia entregar, não conseguia seguir adiante, enquanto não estivesse perfeito. Então, acho que isso pode variar, tanto de pessoa para pessoa, quanto de momento também da nossa vida. Ou a gente pode se identificar com tudo também, o que é terrível, na verdade, mas infelizmente acontece. E o que a gente está aqui, eu acho muito importante a gente falar sobre esse assunto, a gente traz, eu gosto de trazer tantos exemplos justamente para vocês se identificarem, para a gente se identificar, porque o primeiro passo é esse, né? Mas é claro que eu não vou deixar vocês aqui com essa bagagem pesada, né? A gente já falou sobre tudo isso, sobre todos esses sintomas, sobre tudo isso que faz a gente sentir, mas a gente precisa aprender a lidar com isso, né? Eu acho que a parte principal aqui desse papo é essa. A gente conseguiu identificar? Beleza, me identifiquei com isso, agora eu preciso lidar com isso da melhor forma, para que isso não me paralise, para que isso não faça eu duvidar de todas as minhas conquistas e para que isso para que isso não deixe, não me impeça de ir além também. Então, como que a gente pode combater a síndrome da impostora, né? Como eu tô falando, é algo que nunca vai sumir definitivamente da nossa vida. Por mais que o projeto chame ex-impostoras, o ex-impostoras é muito mais sobre uma postura que a gente decide assumir de eu não sou mais essa impostora, não sou mais isso que tenta me impedir de seguir além, do que de fato algo que eu superei totalmente, nunca mais vou sentir. Ela sempre vai estar ali presente na nossa vida, vai estar sempre ali do lado. Sempre que a gente vai vivendo uma fase muito boa na nossa vida, na carreira, na vida pessoal, ela ainda vai estar ali dizendo: isso é uma fraude, isso não está certo, você não devia estar aí. Então, o que a gente precisa é realmente aprender a controlar essa vozinha, aprender a falar com ela: fica quietinha aí agora, que eu tenho mais o que fazer. Primeiro passo para isso, como que a gente lida com esse sentimento, com essa vozinha chata, incômoda na nossa cabeça? Reconheça as suas conquistas e não se esqueça delas. Isso é tão, mas tão importante, que ao longo do dia a dia, né, a gente acaba ali entrando no trabalho, em todas as coisas que tem que fazer em casa, enfim, e acaba se esquecendo do que a gente conquistou, do tanto que a gente já ralou para chegar onde a gente está, do tanto que a gente já estudou para aprender aquilo, de todas as experiências que a gente teve, que às vezes a gente começa a se questionar até de coisas que a gente já fez outras vezes. O projeto anterior deu super certo, mas nada garante que vai dar certo agora. Por que vai dar certo agora? Será que eu realmente vou conseguir ter o mesmo resultado de novo? Então, para esse primeiro ponto, eu sempre gosto de trazer um exercício para a gente tentar fazer aqui. Primeiro, pegar um papel, uma caneta, abre bloco de notas aí mesmo, pega o celular, se for melhor para vocês, e tenta escrever pelo menos uma conquista sua. Se lembrar mais, vier mais à cabeça, pode colocar também, quantos vocês quiserem. E quem sentir a vontade também quiser escrever aqui no chat, ou quiser abrir o microfone, fica à vontade. Lembrando que quando eu falo de conquista, não estou falando de coisas gigantescas, de, meu Deus, consegui uma promoção no emprego, que é uma grande conquista, que é muito bom. Sei lá, consegui comprar um apartamento, tirei carteira de motorista, geralmente é uma conquista bem comum que a gente recebe.
Mas coisas menores também. Talvez uma conquista, algo que você conseguiu fazer essa semana. Conseguiu sair, se exercitar, tirar um momento para você essa semana, conseguiu meditar, conseguiu ler em paz. Isso já é uma grande conquista que a gente precisa lembrar, que a gente precisa reforçar. Alguém quer falar alguma conquista? Pode escrever no chat também, se vocês preferirem. O mais importante, né, desse exercício, até para quem não quiser fazer agora, quiser fazer depois, faz essa lista e guarda. Guarda para você ler sempre que você precisar. Quando você estiver se sentindo ali péssima, tiver, nossa, tô no chão hoje, tô me sentindo horrível, cometi um erro ali, tô me sentindo a pior pessoa do mundo. Releia isso. Lembra de todos os momentos que você já conseguiu fazer alguma coisa legal, que você já teve uma conquista bacana. E o Érico colocou ali, entrar para o ramo de tecnologia aos 41 anos, quando eu entrei na Q2. Para mim, isso foi uma baita conquista. Nossa, uma super conquista, Érico. Tanta gente, né, tá passando por migração de carreira, principalmente para tecnologia, e é muito legal a gente ver esses cases de sucesso. Então, com certeza, é uma conquista que tem que ser valorizada, tem que ser compartilhada também com outras pessoas que estão no processo, né? Para elas saberem que é possível, né? Não tem idade para você fazer transição de carreira. Então, baita conquista, parabéns. Vamos para o segundo ponto, então. Entenda que errar faz parte, que seus erros não te definem. Não é porque você errou uma vez, ou duas, ou três, que você não sabe o que você está fazendo. Eu acho que até na área de tecnologia isso é muito comum, né? Talvez você faz uma coisa, você está fazendo ali, fez o código perfeito e tal. Chegou na parte de teste, ixi, usuário, um monte de coisa ali vai passar errado para o usuário. Vai ter que refazer um monte de coisa. Isso significa que seu trabalho é ruim? Não, de forma alguma. A Loma colocou ali também. Minha conquista foi mesmo ouvindo muitas coisas ruins, ter me formado e exercido em engenharia civil. E depois ter estudado e entrado na área de tecnologia com 32 anos e mãe de 2 filhos. Parabéns, Paloma. Karine, consegui imobiliar a casa da minha mãe, que perdeu tudo, pois meu pai vendeu todas as coisas por conta do alcoolismo. Nossa, parabéns, Karine. Tá vendo? E é isso aqui. A gente acaba falando muito sobre carreira, mas é conquistas como um todo, né, na sua vida. O que você já fez, o que você tem que valorizar, lembrar desses bons momentos, essas situações que você conseguiu superar alguma coisa, que você conseguiu fazer algo que talvez você pensava que não seria possível e você foi lá e fez. Então é sempre bom, gente, relembrar isso. Terceiro ponto. Autoconhecimento é fundamental nesse processo. E por que é muito importante a gente falar sobre autoconhecimento, né? Que hoje em dia muita gente pensa que é balela, é papo de coaching, isso de conhece a ti mesmo. Mas é muito importante a gente se entender, a gente se conhecer, a gente saber quais são nossas forças, quais são nossas fraquezas, no que a gente manda muito bem, no que a gente realmente precisa melhorar. Por que é importante a gente saber de tudo isso? Porque a partir do momento que a gente tem esse conhecimento sobre a gente, não é qualquer coisa que venha do externo, que alguém fale da gente, que vai incomodar, que vai fazer a gente duvidar da gente mesmo. Um exemplo bem, sei lá, bobo. Se alguém chegar aqui agora e falar, nossa, a Thaís é banguela, eu não vou ficar mal por isso. Não vou começar a me questionar, tipo, meu Deus, sou banguela mesmo, não devia estar falando aqui. Será que as pessoas vão pensar? Eu sei que eu tô com todos os meus dentes aqui, então isso não vai me gerar insegurança. Mas se agora a pessoa fala uma coisa que eu não tenho certeza sobre mim, eu vou ficar mal, eu vou ficar me questionando, tipo, nossa, fulano de tal falou tal coisa sobre mim. Meu Deus, ele deve ter razão, né? Deve estar certo. Se ele falou isso, é porque realmente eu sou péssima nisso, ou que eu não sei fazer isso, ou que eu nunca vou conseguir isso. Eu não vou conseguir me formar em engenharia civil. Por quê, né? O que eu estou fazendo aqui? Então, é muito importante a gente ter esse conhecimento. Isso faz a gente se blindar, a gente se proteger, né? Porque a gente já sabe o que tem aqui dentro da gente, o que a gente sabe, a
que a gente realmente precisa melhorar. Se alguém fala um ponto ali que você já tem esse conhecimento, você falar, realmente, eu não ando tão bem nisso, em análise de dados, mas eu vou melhorar. Eu quero trabalhar nisso, então eu vou estudar mais para eu conseguir chegar a um ponto de excelência nesse quesito. E o último ponto, a Flora mandou ali também. Tenho batalhas diárias para vencer a timidez e conseguir me comunicar bem. Flora, sobre essa pauta especificamente, a gente pode conversar há muito tempo. Porque eu também, era uma barreira muito grande minha. Eu me considerava uma pessoa muito tímida. Até que eu descobri que eu não era tão tímida assim. Na verdade, eu sou uma pessoa introvertida. E é difícil, às vezes, a gente entender a diferença. Mas quando a gente entender até os limites, porque antes eu me culpava por eu não ser a pessoa que conseguia chegar ali numa roda de amigos, ou, sei lá, num evento com um monte de desconhecido e puxar assunto. Eu achava que isso era um defeito meu. Mas hoje eu entendo que, não, eu preciso realmente disso. Por que eu tenho que fazer isso? As pessoas estão esperando isso de mim, eu preciso ser tão comunicativa assim. E eu sou formada em comunicação, né, gente? Para comunicar bem, eu preciso ser extremamente comunicativa? Não necessariamente. Então, acho que a gente precisa muito entender esses limites também. Agora, se é uma coisa que você quer, você sente, não sei, tenho que fazer uma apresentação, eu travo na hora, ali fico com a boca seca, começo a tremer, a voz sai turva, não consigo falar direito, é uma coisa que você sente que você realmente precisa melhorar, ok, é algo que você pode procurar, fazer um curso de oratória, uma aula de oratória. Agora, se é uma coisa que você acha que os outros esperam de você, ou que você deveria fazer melhor, é importante repensar, sabe? Até que ponto você realmente precisa, você realmente quer isso. Por isso que essa é a importância do autoconhecimento, né? Entender. É uma característica minha, eu sou uma pessoa introvertida, eu me sinto melhor com um grupo menor de amigos, um grupo mais seleto. Não me sinto bem falando com uma grande multidão. Então, para que eu vou fazer isso? Eu quero ser, sei lá, apresentar um TED, né, para uma grande plateia, quero falar com um monte de gente. No que isso vai me ajudar? Isso está relacionado ao objetivo de carreira que eu tenho, ao que eu quero ter, ou não? Eu só quero ali me entrosar mais com a galera. Então, conhecer esses limites e entender o que realmente a gente precisa melhorar é muito importante. E aí é realmente autoconhecimento, gente. Autoconhecimento, terapia também é muito importante. Mas não se culpe por isso. E por último, a quarta dica, que é muito importante, que eu já falei, dei spoiler desde o início, e que foi muito importante para mim, é fale sobre o assunto, seja sincera sobre seus próprios sentimentos. Porque é justamente quando a gente fala, a gente consegue colocar para fora, e quando a gente descobre que existe esse nome, né, síndrome da impostora, caramba, eu não estou sozinha, a gente vê que a gente consegue pegar força com outras pessoas também. A gente consegue participar de uma rede de apoio e a gente vê que esse monstro é menor do que a gente imagina. Geralmente é muito maior na nossa cabeça. E aí, quando a gente põe para fora, a gente consegue ver que, cara, nem foi tão difícil assim, olha, saiu, agora eu consegui falar sobre isso, agora eu tenho um controle maior sobre isso. Então, falem. Quando eu falo sobre falar sobre o assunto, não é necessariamente criar um Instagram para relatar as suas experiências também, como eu e a Camila fizemos. É falar ali com seu grupo de amigos, ou com sua própria terapeuta também, um terapeuta, né? É um profissional capacitado para te ouvir, ouvir seus anseios. Mas o importante é falar, não ficar guardando isso só dentro de você. Porque o que a gente realmente precisa é criar essas redes de apoio, né? Romper o silêncio e criar essas redes de apoio ao nosso redor. Pra gente ver que a gente não tá sozinha no jogo, que tem mais gente passando por isso. E é assim que a gente vai construindo força, porque a gente consegue falar sobre o assunto, a gente tem outras pessoas que também se identificam, e a gente vê que a gente consegue lidar com isso, né? Aqui eu não tenho uma fórmula mágica, trazer algo que vocês vão viver, vocês vão tomar, vocês vão fazer alguma coisa e nunca mais vão sentir esse sentimento. Não, mas a partir de um momento que a gente começa a lidar, a entender como lidar melhor com ele, as coisas vão ficando mais fáceis, porque a gente sabe como que a gente pode interromper. Nossa, hoje estou me questionando muito. Será que isso aqui vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Volto lá na minha listinha e vejo, olha, caramba, quantas vezes eu já fiz que deu certo, que funcionou. Olha isso, olha o que eu consegui, olha o que eu consegui fazer, olha onde eu consegui chegar. Então, eu sou capaz de fazer isso aqui.
Parece bobo, gente. Parece muito bobo, mas de verdade faz toda a diferença quando a gente se lembra dessas coisas. No dia a dia a gente esquece, a gente acha que a gente acaba entrando nessa montanha de sentimentos e de todas essas questões externas que acabam afetando a gente, e a gente esquece de olhar para tudo que a gente já fez, para a jornada que a gente está percorrendo e reforçando, né, a importância do autoconhecimento. Olhar para a sua própria jornada, não ficar olhando para o coleguinha do lado, de caramba, nossa, mas ele tem tanta facilidade para fazer isso. Talvez a pessoa não enfrentou as mesmas dificuldades que você enfrentou, né? Talvez a gente parte de lugares diferentes da vida. A gente tem que reconhecer os privilégios que cada pessoa tem, porque esses privilégios ajudam também. Tanto que, por mais que eu fale, né, eu acho que é muito importante. Estou falando aqui para homens e mulheres. Mas é importante também que vocês, homens, entendam que, em muitos casos, a forma que a síndrome do impostor se manifesta é muito diferente entre homens e mulheres. Então, quando chegam homens até nós, lá no perfil, ou nesses papos que a gente tem, geralmente é diferente a forma que eles lidam com esse sentimento do que as mulheres. As mulheres estão vivendo a vida toda ali tentando se provar. Estou tentando me provar na área de engenharia civil. Eu devia mesmo estar aqui na tecnologia. Meu Deus, meu time só tem homem. Eu realmente devia estar aqui. Eu devia estar passando por isso. Eu realmente sou boa para estar aqui. E para os homens, né? Já há tanto tempo vocês já têm esse local de privilégio. E claro, a gente precisa falar sobre interseccionalidades. Estou falando aqui de mulheres de forma geral, mas a gente falar de mulheres negras, de mulheres com algum tipo de deficiência, mulheres mães, mulheres trans. Cada recorte ali tem suas próprias peculiaridades, suas próprias individualidades e tem uma carga de dificuldade ainda maior, nesse sentido de ter que se provar, de ter que se mostrar suficiente. Então é importante a gente ter essa empatia, da gente olhar de onde a pessoa está partindo, qual que é a jornada dela, respeitar a jornada de cada um e não ficar se comparando. Era isso que eu tinha para falar aqui com vocês. Estou aqui super aberta para a gente continuar esse bate-papo. Tá lá no Instagram, no LinkedIn. A gente tem um podcast agora também, inclusive saiu um episódio novo hoje sobre a síndrome da impostora. E sempre que vocês quiserem falar sobre isso, estou 100% à disposição. E agora eu deixo aberto. Vocês ficaram mais quietinhos enquanto eu passava os slides aqui. Não sei se vocês preferiam deixar para o final, mas agora é o momento também. Quem quiser sentir à vontade para abrir a câmera, abrir o microfone e quiser compartilhar alguma situação também, quiser relatar alguma coisa, fiquem à vontade. Estranhamente, até o chat hoje estava quietinho. Mas acho que foi um reflexo realmente da nossa atenção, do nosso mergulho nessa jornada que você nos conduziu no tema, Tatá. Então, assim, foi ótimo, foi incrível. Eu, assim, na hora lá da listinha, falei, gente, me leu, me leu, né? Então, a gente estava até falando antes de todo mundo entrar, como que é importante esse movimento, porque a gente, em alguns momentos, se sente mal por se sentir mal com algumas coisas, porque a gente acha que isso é só nosso, né? E quando a gente propicia momentos como esse, de dividir as nossas dores, as nossas angústias, os nossos medos, quando a gente compartilha o caminhar, as coisas ficam muito mais fáceis, né? A gente descobre que não está sozinha, a gente começa a olhar para o lado com mais generosidade, olhar para si com mais generosidade, né? E o universo feminino, a gente fala muito disso para o outro, né? Sempre se espera isso muito das mulheres. Esse cuidado com o outro, essa doação, essa generosidade. E a nossa história não incentiva tanto esse olhar para a gente, se cuidar. Então a gente sempre acha que está devendo esse sentimento constante, né, de ser boa para o outro, de estar sempre buscando essa aprovação e nem sempre está sendo boa para si. Então, acho que
com esse tipo de momento, de espaço, a gente honra quem veio antes da gente e a gente abre novos caminhos para quem vem depois também, né? Então, estou super feliz da gente ter falado sobre essas coisas. Mas assim, não quero ficar muito falando sobre aqui, né? Ficar falando muito aqui, não. Vamos abrir aí. Alguém quer comentar como é que ecoou aí tudo que a gente conversou aqui, tudo que Thaís trouxe? Alguém quer trazer alguma vivência, algum comentário? Quem se sentir à vontade, abram suas câmerazinhas, né? Abram seus microfones ou vai de chat. Boa noite. É só a Flora que estava ali falando. Cara, já passei por algumas coisas que não foram muito legais em relação ao ambiente de trabalho, tanto na área de tecnologia quanto não sendo dela, porque eu vim da área comercial e eu fiz migração de carreira. No primeiro ano que eu trabalhei numa empresa, que eu não vou citar o nome, eu fui promovida muito rápido, porque eu vendia e para mim era bem complicado, porque eu sou uma pessoa tímida. Mas eu tinha que vender porque a minha família estava passando por uma situação financeira complexa e só eu estava trabalhando. Então, como tinha a meta, eu pensei, não, vou, né, brigar aqui por essa meta e vou levar o dinheiro para casa. Beleza. E aí me promoveram para o setor de qualidade. Só que quando eu cheguei lá, foi o primeiro impacto. Eu já levei um tiro na cara, literalmente, porque eu só estava um ano na empresa. As pessoas elogiavam o jeito que eu atendia, porque eu era mais paciente, explicava e tal. Eu cheguei nesse setor que só tinha mulheres, e elas estavam, tipo, 7, 8 anos na empresa, e eu cheguei com um promovida, então elas me deram em barreira da mesmo, de tentar me prejudicar, de inventar coisas, porque na cabeça delas era injusto. Eu cheguei há pouco tempo e já estou naquele espaço, visto que tem amigas delas que estavam ali há, sei lá, 5, 6 anos, e não tinham tido essa oportunidade. E eu me culpava muito internamente, tentava fazer um pouco de amizade e não conseguia. Tanto que eu só consegui fazer alguma amizade quando outras pessoas foram promovidas, que também tinham 2 anos, 1 ano e meio, 3. E consegui ter um pouco melhor relacionamento. Então, eu passei 2 anos tendo muita dor de cabeça com isso. De tentar mostrar que eu estava ali porque tinha afinidade com o cargo, tinha capacidade para estar ali, eu tinha que estar me provando todo dia, o tempo todo. Depois de 2 anos, eu fui para a supervisão de equipe. E aí acontecia a mesma coisa. Eu já ouvi piada, tipo, ai, ficou com quem para ser promovida tão rápido? Só está aqui há 3 anos, já é supervisora, nossa. Ficasse com quem? Tipo, e eu nunca tinha dado liberdade nem para esse tipo de comentário. Eu já era casada nessa época, eu o quê? Aí eu ficava pensando, né, que às vezes você não dá uma resposta para não ser grosseiro, você pensa, não, peraí, eu vou respirar fundo aqui, não vou criar um atrito, porque você tem vontade de dar uma resposta grosseira, né? Eu já passei por algumas situações bem ruins nesse sentido, por isso que talvez a gente se cobre tanto, porque é o outro lado, a gente fica pensando o que é que o outro está pensando, né? Quando eu fazia o curso técnico, teve professor que disse na minha cara, foi tu que tirou a melhor nota da sala, logo tu, porque só tinha eu de mulher na sala. E é na minha, não é tipo falar para outra pessoa, é falar para você na frente de todo mundo. E para uma pessoa tímida, isso é muito difícil, porque a gente não quer nem ser enxergada ali, a gente só quer estar ali e fazer o que a gente tem que fazer e ir embora. Mas se você tira uma nota numa prova difícil, ou você faz uma boa apresentação, cara, tinha gente que ficava esperando o que é que eu ia falar para fazer um monte de pergunta para ver se eu respondia, e não faz isso com os outros. Sabe? Eu fico até me tremendo, que é meio complicado. E isso aí é constante. Melhorou no ambiente profissional da tecnologia, pelo outro lado, eu não passei por isso, de alguém estar me julgando. Eu trabalhei em 3 empresas já, aqui 2, que é a terceira que eu tô, que eu fiquei muito surpresa quando fiquei, porque eu não achava que tinha experiência suficiente para estar aqui. Porque eu estava estagiando e estou no segundo período da faculdade e tal. Então, a gente se cobra, a gente sempre acha que podia ser melhor, que outra pessoa é mais capacitada que a gente, ou
sempre tem esses sentimentos assim na sua cabeça. Aí, juntando tudo isso com como você luta para falar algo, ou expressar uma opinião que, às vezes, o cara, tipo, desmerece, outra pessoa fala o que tu falou e a galera acha massa. E tu falou isso. Aí você olha assim e fala, então tá bom, faz como tu quiser. E depois essa pessoa que falou vem te pedir ajuda a você, porque ele não teve a ideia, ele repetiu o que você falou. Tipo, e você tem que ajudar, porque senão o projeto não anda. Sabe? São muitas questões. E tudo que você falou, Thaís, me pegou muito, porque eu me enxerguei em muitas situações que eu fiquei parando aqui para pensar na minha vida agora. Até para eu falar isso, para eu ir para uma reunião, para eu fazer qualquer coisa que precisa ter, eu preciso planejar na minha cabeça. O que você vai falar, o que eu vou responder, o que você pode falar. Eu imagino N situações para não soar como se eu não fosse capaz de estar ali. Isso é o tempo todo, é um exercício diário, que talvez outras pessoas se identifiquem ou não, não sei, né? Que cada cabeça é um mundo. Isso é um desabafo que eu tenho para compartilhar com todo mundo. Obrigada, Flora. Eu sei que não é fácil falar sobre esse assunto, ainda mais num contexto aqui dentro do local de trabalho, né? Justamente por esse sentimento de, meu Deus, vou me abrir, vou me mostrar vulnerável aqui em um ambiente que eu tenho que me mostrar forte. Então, obrigada de verdade por falar, por ter superado esse obstáculo. E realmente é mais comum do que você pensa, como você falou. Provavelmente, talvez tenha outras pessoas aqui que se identifiquem, mas não se sinta à vontade de falar sobre o assunto também. E tá tudo bem. Mas o mais importante é realmente, o que eu quero deixar aqui é realmente essa mensagem de você não tá sozinha, tá? Você não precisa passar por isso sozinha. E falar sobre isso é importante, né? Conseguir identificar esse sentimento é importante, realmente para lidar com isso. Então, o que eu posso dizer é eu senti muito por essas questões que você passou, porque a gente sabe que, por mais que a gente fale sobre a importância da sororidade, o quanto isso é importante para todas nós, né? Porque quando uma sobe, é importante que outras subam também, né? Porque a gente já está vendo tantos homens lá no topo, sempre se ajudando, não tem esse sentimento de rivalidade. E a gente, desde muito nova, a gente é incentivada a nutrir esse sentimento de rivalidade, né? Você tá duas mulheres no mesmo ambiente com a mesma roupa, nossa, a pior coisa do mundo. Se tiver 5 homens com a mesma camisa, ninguém liga. Ninguém dá a mínima. Se tiver 2 mulheres com a mesma roupa, é o fim do mundo. Uma das duas tem que ir embora para trocar de roupa. A gente tem essa luta de, meu Deus, eu tenho que estar sempre mais bonita para o meu parceiro, para minha parceira, porque senão vai perder o interesse em mim. Então, é muito importante a gente falar sobre isso. A gente sabe quanto é importante a sororidade, mas a gente sabe que nem todo mundo vive isso, né? Nem todas as mulheres também estão nesse caminho também, nem todas as mulheres estão nesse momento. Muito pela cultura patriarcal que a gente vive, né? Que a gente sabe que em muitos momentos da vida, em muitas situações, as mulheres preferem ser aceitas pelos homens primeiro, justamente para elas sentirem estar nesse lugar de destaque, mas no fundo o homem sempre vai defender um outro homem. Então é sempre essa falsa sensação. Quando a gente se fortalece enquanto mulheres, é melhor para todo mundo. Mas de toda forma, eu sinto muito por isso, realmente, que você passou e agradeço por compartilhar isso com a gente aqui também. Também quero agradecer, Flora, de ter se permitido se vulnerabilizar. É uma das coisas que a gente também precisa muito enquanto pessoas, né? Esse exercício como pessoas, como mulheres, isso é muito importante, porque a gente vive o quanto que é atribuído a gente como um elogio, né? Nossa, você é forte, né? Você é uma guerreira. E, na verdade, é o tipo de elogio que nos responsabiliza, que imputa uma carga gigantesca sobre as nossas costas. Porque muitas vezes não é sobre uma mulher forte, é sobre uma mulher que está tendo que dar conta de muito mais coisas do que ela deveria estar dando, né? Não tem muitas vezes uma mulher guerreira, tem uma mulher sobrecarregada, tem uma mulher sozinha, tem uma mulher sem apoio. E apoio de todas as naturezas, né?
apoio emocional, apoio financeiro, apoio profissional, apoio familiar. Então, quando a gente abre esse espaço para se vulnerabilizar, é, e a gente começar a se tornar mais sensível a essa jornada feminina que carrega tantos pesos, que nos onera tanto, né? E que muitas vezes nos paralisa. Porque a gente está falando desse peso, esse sentimento de não sou capaz, não dou conta, né? Ou a gente não sai do lugar, né? Tipo, não é para mim, eu não dou conta. Ou a gente vai lá e fala assim, não, agora eu tenho que dominar o mundo, eu tenho que mostrar que nem eu tenho que fazer mais. Quantas vezes que a gente, né, já não ouviu isso que tipo, como você é mulher, você vai ter que fazer dobrado para provar que você é capaz de estar onde está. Então, assim, isso tem um peso emocional, físico gigantesco, né, para a vida de muitas de nós mulheres. Então, assim, é muito legal estar realmente falando sobre isso aqui, né? Eu mesma sou uma mulher que ocupo cargos de liderança desde muito nova, muito cedo. E eu vivia isso, né? Eu desde sempre me sinto uma impostora, né? E muita gente fala assim, sério, Jojo, você, né? Sim, eu, né? Nossa, mas né, você se posiciona tão bem, você parece tão segura de si. Sim, né? E acho que, inclusive, é um artifício que muitas vezes a gente coloca todos os medinhos, as nossas inseguranças no bolso de trás, senta, engole para conseguir sobreviver a esse contexto, né? Então, super grata, né, todo mundo. Queria abrir, se alguém tiver mais algum último comentário, porque a Tatá, né, a gente combinou com ela ser, né, rigoroso nesse nosso fechamento, uma prosa que, infelizmente, tem horário para acabar, que tem algumas prosas que se deixar a gente fica, né? Então, queria abrir, se alguém quer comentar mais alguma coisa, quer, né, enfim, qualquer coisa que quiser trazer, estamos abertos. Só queria falar uma coisa rapidinho, que eu tava conversando com as meninas em paralelo. Deixa eu até abrir a câmera. Tava conversando com as meninas, que são as minhas amigas do coração, em paralelo ao que é prosa de hoje, falando, tipo, é impressionante, né? Tipo, que essas pequenas. A gente foi meio que se relacionando, assim, durante a apresentação da Thaís e, tipo, as meninas falaram, velho, tinha que estar todo mundo aqui, sabe? E eu senti muita falta disso, assim, porque eu acho que, beleza, que é um evento que vai falar sobre uma questão, né, que atinge principalmente as mulheres, mas, sabe, querendo ou não, o machismo não é um problema nosso, entre aspas. Então, tipo assim, por que que não tem mais homem aqui, sabe? Cadê eles indo escutar e aprender e se engajando nessa conversa, sabe? Eu acho que é uma reflexão interessante também. Mas, enfim, me relacionei com tudo e queria falar que quando a Flora foi falando, foi dando um apertinho no coração, porque essas coisas acabam acontecendo com todo mundo, né? Tipo assim, infelizmente é mais normal você ver uma mulher que é meio que deixada de lado, né, no trabalho alguma vez, do que uma mulher que é tipo foda, líder, sabe? Não porque ela não seja, sabe? Mas porque não colocam ela nesse lugar, sabe? Mesmo que ela esteja nesse lugar, sabe? Tipo assim, quantas mulheres que são líderes, mas que elas sentem que não tem uma voz, sabe? Tipo, eu acho que isso pesa bastante, assim. Às vezes a voz masculina fala mais alto do que a feminina, e rola aquilo que a Flora falou de, tipo, falarem um negócio que você acabou de falar, roubarem a sua ideia. Isso já aconteceu bastante comigo na engenharia também. E falar também, até que comentei no chat, tipo assim, que engenharia não era uma profissão que deixava a mulher bonita, sabe? Porque eu ia ter que ficar usando, tipo, roupa de técnica. Eu fiquei, minha filha, pra que ficar bonito? Beleza, acaba, deu 70 anos, tá as pelancas, tudo, entendeu? Acabou já. O negócio é você fazer o que você gosta, sabe? Enfim, e olhar com esse olhar aí crítico, cadê os mochileiros aqui, né? Mas enfim, gente, é isso. Beijo e luz. Muito obrigada, Thais, pela apresentação, foi incrível.
Obrigada, Sussu, verdade. Eu também super senti falta, né? Nós temos uma predominância de homens e nós chegamos ao máximo de 14 homens nessa apresentação, o que percentualmente é muito inferior ao que eles representam, né? Então, acho que é outro pontinho de alerta para a gente, sim, né? E, e vou, então, encerrar, fechar nosso bate-papo e agradecer todo mundo que tirou esse tempinho, que está aqui, para, né, porque não é só sobre, como eu estou falando, não é apenas sobre mulheres. Esse é um bate-papo sobre pessoas, o que a prosa sempre se propõe a trabalhar temas voltados às nossas human skills, às nossas social skills, né? Porque a gente não é só esse ser técnico que, né, que busca se desenvolver só profissionalmente. A gente busca se desenvolver como pessoas e como pessoas a gente precisa, né, falar sobre todas essas pautas que orbitam em torno do feminismo. Então, obrigada a todo mundo que acolheu esse recado, esse chamado que está aqui, que está buscando ser melhor, né? Então, vamos espalhar a palavra, levar isso para o trabalho, para casa, para o mundo, para fazer desse lugar um lugar um pouco melhor, né? E Tata, obrigada demais, né, por ser maravilhosa, por todas as suas conquistas, todo esse conhecimento que você organizou e que você vem disseminando com o trabalho das impostoras, né? Obrigada por tudo isso, por estar aqui com a gente, por essa generosidade. E é isso. Agradeço, Jô, mais uma vez pelo convite, a todo mundo que está aqui. E reforço o convite, né? Mulheres, homens, acompanhem a gente lá no Instagram, @impostoras, a gente continua esse papo por lá. Pode mandar DM, comentários dos posts lá também. A gente está sempre interagindo e sempre falando sobre esse assunto. Ótimo. Inclusive, lembrando, Tata falou, hoje vocês divulgaram um podcast, né? Então, já quero lá conferir, ainda não ouvi, sigo, acompanho os conteúdos, já quero ouvir. Obrigada a quem, né, veio de fora também. A gente tem Queprosa uma vez por mês, então vocês podem acompanhar a nossa agenda de novos temas nas nossas redes sociais também. E para quem é pessoa mochileira, no dia 31 a gente tem um café que para falar sobre gênero e equidade. Então, tá todo mundo super convidado, convidem outros colegas e a gente se vê por lá. Obrigada, galera. Beijos, boa noite para vocês. Até a próxima.